Olá, Marcelo. Olá, Leonardo. Olá a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho do Leonardo Tônus. Eu não sou muito bom de vídeo, eu já tentei ensaiar uns textos aqui, mas vai no improviso mesmo, porque acho que é dessa forma que eu posso melhor descrever o que é o Leonardo Tônus, o que eu acho que seja o Leonardo Tônus. O Léo, vou falar assim, né? Ele é um professor de excelência, ele é um acadêmico, um pesquisador de ponta, e ao mesmo tempo ele é um grande poeta. E isso não é algo trivial, especialmente nos dias de hoje, especialmente no país em que vivemos. Porque o Leonardo ele consegue ter a característica de ser influenciado como professor pelo Leonardo artista, ser influenciado como pesquisador pelo Leonardo artista, e também ao contrário, ser influenciado como artista pelo Leonardo acadêmico. Esses dias eu estava justamente num grupo desses que discute questões artísticas e estava rolando uma discussão sobre a questão da influência da estética sobre obras de arte que têm cunhos sociais e cunhos políticos, literatura, poesia, etc. E havia uma discussão, uma certa preocupação sobre se a estética dessas obras não acabariam despolitizando essas próprias obras. Uma discussão antiga, né? Recorrente, mas muito interessante. E nesse momento, justamente nesse momento, eu estava terminando de ler Diários em Mar Aberto. Esse livro fantástico do Leonardo, sem dúvida o melhor dos excelentes livros dele e leitura obrigatória para todo mundo. E estava justamente refletindo nesse momento o quanto, na verdade, é justamente o contrário, pelo menos no que se refere à obra do Leonardo. O quanto a poesia dele, o quanto o seu texto, a sua estética, a sua maneira de se expressar, não contribui justamente para politizar. E isso é muito bom e isso é muito difícil de se fazer. A obra do Léo é uma obra estética, é uma obra artística, uma obra relevante politicamente, porque trata de temas que são cruciais para a nossa contemporaneidade. Mas isso também não faz com que essa obra seja apenas uma obra datada. Ela é uma obra com características atemporais. Ela é uma obra que certamente servirá de registro em outros momentos. Isso não tenho nenhuma sombra de dúvida de que nos deixa muito orgulhosos, extremamente orgulhosos. E ainda tem uma outra característica, como se não bastasse, como se eu não estivesse falando de um excelente professor, de um excelente acadêmico e de um excelente artista. Eu também estou falando de uma pessoa, de uma generosidade e de uma capacidade de lutar pela literatura brasileira que é algo impressionante. E essa talvez seja a característica do Leonardo que mais emocione. Eu conheci o Léo em Paraty durante a feira literária e conversamos um pouco no final de um evento. E digo para vocês que menos de um mês depois ele estava em sala de aula na UFRJ conversando com meus alunos de graduação. O Léo é aquele tipo de cara que pega a mala dele por conta própria, com seu próprio dinheiro e vai aonde for para falar de literatura. E vai aonde for para divulgar a literatura brasileira, para estudar a literatura brasileira, para levar a literatura brasileira. Ele é um grande embaixador da literatura brasileira. Ele é um dos grandes responsáveis, né, pela divulgação, pela disseminação da literatura brasileira. E é uma pena que o Léo seja um só. Porque se nós tivéssemos muitos Leonardo Tônus, nós certamente teríamos um outro panorama internacional de inserção internacional da literatura brasileira. Então, eu estou falando aqui de uma pessoa que é um acadêmico, um professor, um grande artista e um grande divulgador, um grande embaixador, um cara que luta o tempo todo para que a gente tenha uma melhor inserção e uma melhor posição. Os eventos que ele já realizou, a Primavera Literária, as várias versões da Primavera Literária, da qual eu tive a honra, o enorme prazer de participar de uma delas, o projeto Migra, são mais do que provas disso, e são registros que vão ficar. Então, é realmente muito emocionante falar do Leonardo Tônus. Eu sou uma pessoa meio fria no trato, né, na forma de falar, o que não significa que eu não fique emocionado, o que não significa que eu não fique absolutamente sensibilizado em fazer um depoimento sobre uma pessoa que eu acho que é crucial para a literatura, que é crucial para a literatura contemporânea brasileira e para uma pessoa que eu não tenho a menor dúvida
de que está atenta a tudo o que acontece, a todos que estão produzindo, e que chega a todos sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de seletividade com coisas de grupo que nós tão bem conhecemos, né? E esse é o Leonardo. E eu acredito que esse livro dele, assim como os outros, o Léo produziu excelentes livros de poesia, mas eu acredito que Diários em Mar Aberto tem uma trajetória muito, muito, muito bonita, muito linda pela frente. E eu tô aqui na torcida. O Léo merece ser lido, o Léo merece ser admirado, né? E o trabalho do Léo merece ser reconhecido não apenas pelos escritores e pelos estudiosos da literatura brasileira, mas merece ser reconhecido por todos nós no nosso país. Nós devemos muito. O Brasil deve muito ao Leonardo Tônus. Um grande abraço para vocês.